E aí a gente tem exames de fezes também que alguns profissionais gostam de pedir. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre a calprotectina fecal, que é um dos segundos, assim, eu acho que é o segundo mais pedido, e a antitripsina também. A calprotectina fecal, gente, é um marcador de inflamação intestinal. Só que ainda não tem muito claro nos estudos, né? Os estudos não mostram qual é o índice, qual é o número que mostraria, por exemplo, que a partir daquele número a criança está com uma inflamação intestinal e aquilo quer dizer que é uma inflamação intestinal devido à alergia. Então, nós não temos muito esse parâmetro. Então, esse exame até pode ser pedido? Até pode, mas um bom médico, né, um bom profissional de saúde que entenda sobre alergia e faça realmente um acompanhamento e uma análise da criança, ele não vai precisar desse exame para entender que o intestino da criança está inflamado. Então, né, assim, só para fechar, a calprotectina ela vai auxiliar mais no sentido de você pede no início, quando a criança está em reação, aí deu um número X. E aí faz o tratamento, tem uma melhora dos sintomas, vai pedir essa calprotectina de novo, muito provavelmente ela vai dar um número menor. Mas lembrando que a gente não tem esse parâmetro de qual número é uma inflamação grave ou moderada ou baixa, ou qual número indica inflamação de alergia alimentar. O que a gente tem que olhar na verdade, gente? Sintoma clínico. O corpo da criança, ele fala com a gente. Então, se a criança estava irritada, estava com diarreia, estava com muco e sangue nas fezes, estava com a barriguinha dura de tanto produzir gás por conta da inflamação, do desequilíbrio, às vezes, ali também da flora intestinal, pelo excesso de fermentação das bactérias naquele bolo fecal ali, né? Todos esses sintomas me mostram que o intestino está inflamado. Né? Isso para mim é muito claro. Eu não preciso de um exame de calprotectina fecal para me mostrar um nível X, para depois de um tempo inicia o tratamento correto, que é a dieta de restrição. Hoje é o tratamento que a gente tem para as alergias alimentares e depois eu peço para ver que está um número menor. Se a criança apresenta uma melhora desses sintomas ao longo desse período de dieta inicial, aquilo está me mostrando que o intestino dela está melhorando, está desinflamando, né? Não tem necessidade de fazer esse exame. A antitripsina também, ela é um marcador de perda de proteína pelas fezes. Então, o que acontece? Quando o intestino está inflamado, ele não vai fazer bem o que ele deve fazer, né? Nós temos dois intestinos, isso é importante lembrar. Nós temos o primeiro intestino, que é o intestino fino ou delgado. Ele é responsável por produzir enzimas que vão quebrar o alimento que é grande na sua menor parte, que é o que o intestino absorve, passa lá para o nosso sangue e vai distribuir lá para todas as células do nosso corpo os nutrientes que são necessários para que a gente viva, né? Produzir hormônios, tecidos, neurotransmissores, enfim, várias coisas do nosso corpo. Só que só é absorvido a menor parte do nutriente. Então, a gente precisa das enzimas. E também esse primeiro intestino é responsável por absorver essa menor parte do nutriente. Se esse intestino está inflamado, gente, o que vai acontecer? Ele não consegue fazer bem o que ele deve fazer. Pensa comigo, quando você dá uma topada aí no dedão do pé e ele fica vermelho, inchado, inflama, né? Aquilo é uma reação inflamatória. Você não consegue andar direito, né? Quando isso acontece no seu braço, você destronca o braço, tem uma luxação no braço, tá vermelho, tá quente, tá dolorido, você não consegue movimentar bem seu braço. Então, tudo que acontece no nosso corpo que tem uma inflamação, aquele órgão, aquele tecido, aquele membro, não vão conseguir fazer bem o que eles deveriam fazer. E a mesma coisa acontece com o intestino. Então, ele não vai conseguir produzir enzimas numa quantidade suficiente e não vai conseguir absorver bem os nutrientes. E aí acaba que esses nutrientes saem mais inteiros pelas fezes. É onde o exame de antitripsina pode dar positivo, mostrando aí uma perda proteica pelas fezes. Me mostrando mais uma vez que aquele intestino está inflamado. Só que a mesma forma, né, a mesma coisa que eu falei aqui no caso da calprotectina, eu também vou conseguir ver se o intestino está inflamado pelos sintomas clínicos da criança. Então acaba que é um exame que
né? O sintoma clínico já me fala, a clínica é soberana, né? Na alergia a gente sempre fala isso, a clínica é soberana. Os sintomas que a criança apresenta são soberanos. Por exemplo, gente, uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, deixar claro para vocês, recebo muitas perguntas nesse sentido também. Às vezes a criança não tem qualquer sintoma quando come o ovo, por exemplo. Ela pode até ser a PLV, ou a criança não tem nada. Já recebi muitas dúvidas de mamães nesse sentido também. Ju, o médico fez um exame aqui de IgE, deu IgE alta para o ovo, mas o meu filho sempre comeu ovo, ele não tem nenhum sintoma. Não dá nada na pele, não tranca o nariz, não dá refluxo, não dá nada no trato gastrointestinal, ele não fica inchado, não tem placa vermelha no corpo, nada, nada, nada. Ele come como qualquer outro alimento. É uma criança alérgica, gente? Não é porque deu IgE alta, positiva lá no exame de sangue ou deu no prick, que necessariamente a criança vai ser alérgica. Para a gente falar que uma criança é alérgica a um alimento, toda vez que ela come aquele alimento, ela tem que apresentar um sintoma. Pele, trato respiratório ou trato gastrointestinal. Tem que ter um sintoma. Então, muitas vezes, o que acontece? O corpo produz a arma, então ele produz a arma, né, que a IgE, o anticorpo, é uma célula de defesa que está ali pronta para atacar, mas por algum motivo ela não ataca. Então a criança tem a célula de defesa específica para fazer reação para aquele alimento, aquela proteína, mas não reage. Se ela não reage, se ela não tem sintoma, ela não é alérgica. Ela é sensibilizada, que a gente fala. Ela é sensibilizada, ela faz IgE, mas ela não reage, então ela não é alérgica. Isso é importante também, né? Por isso que a gente sempre fala da clínica ser soberana. Então o sintoma é soberano, o que a criança apresenta de reação é soberano a qualquer exame. O exame pode auxiliar o médico no caso das crianças IgE mediadas ou mistas. Nas IgE não mediadas, não vai ter exame nenhum a ser feito. Se for um bom médico, um bom profissional que entenda de alergia e saiba ler os sintomas da criança, não vai precisar de nenhum exame. É clínico mesmo e TPO bem feito.